A resposta de Deus. Desde criança, nós somos cheios de perguntas, não é mesmo? Crescemos sempre perguntando os porquês aos nossos pais. Queremos explicação de tudo, só que muitas vezes os nossos pais nos mandavam ficar quietos, pois não era ainda a hora de sabermos daquelas respostas. Não conseguiríamos entender tudo o que estava envolvido no assunto. E quando nós ficamos adultos, nós começamos a dirigir essas perguntas ao Senhor. Algumas ele nos responde, outras ele deixa a vida nos responder, e algumas outras ele espera um tempo para nos revelar a resposta. O problema é que nem sempre vamos gostar dessa tal resposta de Deus, pois pode ser que venhamos a sofrer com aquilo que ele vem a nos falar. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de como Deus respondeu ao seu servo Abacuque a sua pergunta sobre como o Senhor poderia estar usando servos maus, como a Babilônia, para corrigir os seus filhos de Israel. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui. E vamos, para a glória de Deus, a mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: a resposta de Deus. E o texto bíblico que nós vamos ler está em Abacuque, capítulo 2, os versículos 2 a 4. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Em algumas traduções está assim: o justo viverá por sua fé. Irmãos e irmãs, o livro do profeta Abacuque é um livro de perguntas e respostas. Perguntas de um servo ao seu Senhor a respeito dos pecados e injustiças do seu povo Israel. E quando Deus o respondeu, dizendo que iria usar um outro povo ímpio para corrigir a nação de Israel, Abacuque tornou a perguntar ao Senhor como e por que ele, sendo um Deus tão bondoso e fiel, haveria de usar um povo tão maligno para corrigir os seus filhos. Deus então respondeu neste capítulo 2 que essa nação maligna também receberia seu castigo, mostrando assim que toda violência tem seu ciclo, tem sua prática, mas receberá seu castigo e juízo. Ninguém ficará impune. Deus disse para o seu profeta escrever a visão que ele daria para ele em tábuas de madeira, para que todos pudessem ler e temer ao Senhor. O cerne, o centro da mensagem que haveria de ser escrita era que os ímpios seriam castigados, mas os justos viveriam da sua fé ou da sua fidelidade. Vale ressaltar aqui que essa frase foi muito usada pelo apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, falando e explicando a respeito da fé que nos justifica diante da presença do nosso Deus. Pois todos nós somos culpados e somente Cristo é quem pode nos justificar diante da presença do Pai. E só conseguimos essa justificação através de nossa fé, da certeza que Cristo morreu por nossos pecados e pagou o preço pela nossa vida. Tudo vem dele e não de nós. Ressalta-se ainda que essa foi a frase que serviu de base para a Reforma Protestante, por volta do ano de 1500, pois até então o povo precisava pagar por sua justiça diante de Deus. Inventavam ali meios de enganar as pessoas, dizendo que poderiam comprar sua salvação. Foi então que Deus levantou Martinho Lutero e outros reformadores e proclamaram essa verdade, que o justo vive da sua fé e não das suas obras. Bom, isso é muito importante saber, mas aqui no texto, o Senhor estava dizendo e mostrando tanto a Abacuque como ao povo de Israel e para nós nos dias de hoje, que o castigo viria para a Babilônia.
mas que eles também seriam castigados da mesma maneira como que castigavam todos os povos. E mais ou menos uns 60 anos depois dessa palavra, dessa profecia de Abacuque, a Babilônia foi totalmente destruída no ano de 539 a.C. Aqueles que eram violentos receberam sua paga com violência. Eles que eram injustos, que escravizavam pessoas, que abusavam do poder e das suas orgias, e muito mais ainda da idolatria, acabariam caindo em seus próprios pecados, conforme nos diz o restante do capítulo 2. O que podemos aprender aqui nesse texto é que Deus não deixa perguntas sem respostas. O problema é que a resposta de Deus nem sempre vai nos agradar ou agradar as outras pessoas, pois a resposta vai expor o erro, vai expor os pecados e vai declarar o juízo. E isso virá sobre todos. E o que é importante, então, é buscarmos a justiça de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, pois somente nele é que poderemos nos ver livres desse tão grande julgamento de Deus, que virá para dar a devida paga ao pecado e aos pecadores não arrependidos. Confesse a Cristo como seu Senhor, abandone os seus pecados, deixe o Espírito Santo transformar sua vida e ser uma pessoa justa diante da presença de Deus por meio da fé naquilo que Cristo fez pela sua vida na cruz, onde ele derramou o seu sangue puro para nos purificar de todos os pecados desse mundo e nos levar justos diante da presença de Deus. Amém? Vamos orar? E que Deus possa sim trazer respostas para nós, e essas respostas venham nos ajudar a mudar e transformar nossa vida e até a nossa nação. Logo depois, a gente vai fazer aquele momento de oração que a gente faz uns pelos outros aqui, tá bom? Fique conosco então. Senhor nosso Deus, nós oramos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus que responde. O Senhor não é de pau, de pedra, de gesso, de mármore, de ouro ou de prata. O Senhor não é um ídolo feito pelas mãos humanas, que não fala, que não ouve, que não vê. Não, o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que nos escuta, é um Deus que sabe tudo e todas as coisas, é um Deus que é justo e fiel, e por isso o Senhor não nos deixa sem respostas. Eu sei que talvez o meu irmão e a minha irmã tenham te feito algumas perguntas, meu Pai, às vezes essas respostas estão até demorando ou não vêm do jeito que eles querem, mas uma hora a resposta vai chegar. Pode ser que não agrade o coração dele ou os planos, mas uma coisa é certa, a tua resposta é a melhor resposta e é o melhor caminho. Em nome de Jesus, tenha compaixão de nós, dos nossos erros e falhas. E não nos deixe, Pai, esquecer que a tua resposta, meu Pai, é para todos nós obedecermos. A tua resposta é palavra do Senhor para a gente andar nos seus caminhos. Em nome de Jesus, nós oramos e nos ajude a entender as suas respostas. E como eu disse aqui, Pai, Deus, ninguém de nós é justo. Nós precisamos de Jesus Cristo para nos justificar diante do Senhor, porque o Senhor é o reto juiz e todos nós somos réus do pecado aqui nessa terra. Nós só poderemos chegar até o Senhor por meio de Jesus Cristo, porque Ele sim foi justo e morreu na cruz por nós. O justo morrendo pelos pecadores. Como por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a salvação, que é Jesus. E nós te confessamos, Jesus, como nosso Senhor e nosso Salvador. Nos faça justos diante do Pai, por sua misericórdia e por sua bondade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e vamos agora também, Pai, orarmos uns pelos outros, ajudando-nos aqui, Pai, em oração, abençoando, Pai, fortalecendo um ao outro na fé e na esperança que tudo vai correr bem. Talvez o meu irmão e a minha irmã estão desesperados, os corações estão apertados, as lágrimas estão rolando, a voz está embargada, porque, Senhor, são muitas lutas, são muitas dores e sofrimentos, mas nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti e que a Tua graça seja sobre nós. Ilumina-nos e abençoa-nos, ó Pai. Ó Deus, traz força, traz coragem,
traz alegria, traz cura, traz uma renovação, uma transformação na vida dessa família, na vida dessa pessoa, meu Pai. Oramos por aqueles que estão com projetos, com sonhos muito grandiosos. Por isso, tem se levantado gigantes, tem, ó Deus, se levantado muralhas, Satanás e os demônios estão tentando impedir o teu filho e a tua filha de conquistar a sua grandeza, mas o Senhor é Deus para repreendê-los, derrubar esses gigantes, soprar essas muralhas e até mudar montes de lugares, meu Pai. Em nome de Jesus, ajusta a nossa fé em Ti. Ó Deus, nós não temos fé somente para conseguirmos coisas ou respostas Tuas, Senhor, ou milagres, não. A nossa fé, em primeiro lugar, é no Senhor e na nossa salvação. As demais coisas, elas vão nos sendo acrescentadas. Oro pelas mães, pelos pais que estão em desespero no coração, pelos filhos, meu Pai, que talvez estejam em desobediência, nas drogas, na bebida, na orgia, que o Senhor possa trazer cura e restauração a todos esses filhos. No poder do nome de Jesus eu oro, no poder do nome de Jesus eu abençoo as famílias, aqueles que estão adoentados, desanimados, Pai, em opressão, em depressão, todos os dias oramos por eles aqui, que o Senhor possa abençoá-los e fortalecê-los. É a nossa oração, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que aprendizado da palavra, né? Então, compartilhe esse aprendizado, compartilhe essa oração. Tenho certeza vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigado por você estar conosco nessa corrente. Cada dia essa corrente tem aumentado mais, tudo para a glória de Deus. Então, inscreva-se nos nossos canais aí, se você ainda não é inscrito, aperte o sininho do YouTube para você receber as mensagens todos os dias aí. Tá legal? Receber o aviso, né? Que chegou uma mensagem nova. E curta também lá no Facebook e que você possa compartilhar aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, para alcançar mais pessoas essa palavra do Senhor. Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, se Deus assim permitir, e eu desejo a todos vocês, meus irmãos e irmãs, um bom dia na paz do Senhor Jesus.